Esses dias eu tava sentindo muita insônia, eu cheguei a falar isso num vídeo aqui, e eu não tava conseguindo dormir. Curiosamente ou não, a última vez que isso aconteceu comigo foi na época que Israel foi invadido pelo Hamas e depois invadiu a faixa de Gaza. Por acaso, ou enfim, coincidentemente ou não, dessa vez começou a guerra do Irã, que na minha opinião vai ser considerado no futuro como o início da Terceira Guerra Mundial. Eu realmente acho que tem uma guerra mundial vindo aí. Primeiro porque ali tem um negócio que mexe com todo mundo naquela região, que é o petróleo. Não só no Irã, mas nos países árabes ali, o Oriente Médio como um todo, né? E aquela região conflagrada acaba impactando muita gente, acaba gerando um sofrimento muito grande. Para você ter uma noção de como o petróleo é importante na sua vida, os preços da sua comida, por exemplo, são influenciados pelo petróleo, porque se o custo, né, do combustível ficar mais alto, então, por exemplo, a sua comida vai ficar mais cara também. Me parece que o Brasil talvez sinta um pouco menos do que outros países, mas outros países sentirão muito. E a gente vai sentir esse sofrimento desses nossos amigos por aqui também. É sobre isso esse vídeo, tá? Normalmente quando a gente vê essas guerras acontecendo assim fora, parece que não é com a gente, né? E eu vi recentemente alguns vídeos assim das bombas sendo explodindo, os mísseis chegando, e aquelas pessoas todas correndo assim, apavoradas, com muito medo. E eu não sei se isso acontece com você, mas eu conseguia, de alguma forma, eu conseguia quase me sentir na situação dela. Eu conseguia sentir meu coração acelerando, aquele medo, enfim, do que estava acontecendo ali. E isso me fez pensar uma coisa, a gente vive hoje de uma forma tão individualista, de uma forma tão egoísta, né? A gente acredita que a coisa mais importante é a gente, o nosso prazer, o nosso conforto, a gente tá certo, né? Só que nessas horas, olha que coisa mais curiosa. A gente é reduzido a quase nada, e quando você olha para aquela massa de pessoas ali, são tantas pessoas juntas ali, tantas pessoas sendo afetadas ao mesmo tempo, mas eu tenho certeza que cada uma daquelas pessoas se sente tão só. Algum tempo atrás, alguns dias atrás, na verdade, eu vi um relato de uma pessoa, não sei se foi ontem ou antes de ontem, um relato de uma pessoa, de uma atriz, que foi pro Catar, aí ficou presa no Catar, não conseguia voltar pro Brasil, e você sentiu o desespero dela. Repara, o desespero dela é o desespero de uma pessoa que não é dali. Apenas, lógico, eu não estou diminuindo ali o sofrimento dela, mas apenas pelo fato de ela estar sem, enfim, noção do que ela vai fazer, mas ela estava muito bem hospedada. Ela estava, inclusive, indo por uma linha aérea, né, chamada Qatar Airways, que é uma das mais caras que tem no mundo hoje. Ou seja, ela estava numa situação ali muito superior à que a média da população nesse tipo de situação vai estar. E a gente acredita que o fato de a gente viver separado isola a gente, ou de alguma forma protege, imuniza a gente do sofrimento daquelas pessoas que estão vivendo lá. Apenas olhar para a situação dessa atriz me demonstrou que não. A gente está muito mais próximo do outro do que a gente consegue ver, do que a gente consegue perceber. Aquilo que acontece lá hoje no Oriente Médio pode causar, imagina, talvez, se você acreditar nesse tipo de coisa, pode causar uma insônia em mim, mas de alguma forma vai afetar, de repente, o preço da comida que você come. E imagina, né? Ainda mais do que isso, né? A forma como as pessoas eventualmente vão interagir. Se você parar para pensar 2 minutos, quando esse tipo de situação acontece, tudo que a população civil, inocente, que não tem muito o que fazer, quer fazer, é sair dali, né? É fugir do país. Você consegue imaginar uma onda de refugiado para países mais seguros? Você consegue imaginar como isso afeta, por exemplo, a sua vida? Eu sei que quando a gente fala dessas implicações de bombas explodindo muito longe, né, matando crianças que a gente não conhece, matando, enfim, pessoas que a gente eventualmente até considera erradas, como lá o Ayatollah, e assim por diante. Isso parece uma coisa muito distante, parece uma coisa muito, assim, muito virtual. Eu já falei isso, inclusive, em vídeos anteriores aqui, mas não é. Eu acredito que dessa vez a situação é diferente. Acredito que essa guerra vai se prolongar bastante. E ela vai ser muito dolorosa. Acho que ela vai causar sofrimento em muitos de nós aqui. Não só pelas cenas terríveis que a gente presencia, que a gente vê, mas também pelas repercussões dela. E é nessa situação, nesse tipo de situação, que as coisas realmente importantes aparecem pra gente. Vem aquele questionamento, né? Bom, mas o que é importante agora? O seu dinheiro já não vale mais tanto. O seu conforto já não é mais possível. O que realmente é importante? O que faz a sua vida valer a pena? Há algum tempo atrás, conversando com uma amiga, ela me perguntou assim, cara, o que você acha que você veio fazer nesse mundo, né? E eu, assim, muito espontaneamente respondi para ela que eu acreditava que em algum momento o mundo ia chegar a um tal estado de degeneração da própria cultura, da própria forma de ver o valor da vida humana, que a gente ia entrar num nível de destruição muito grande. Que a gente não ia conseguir mais ver o outro como, imagina, como um semelhante, a gente ia acabar se destruindo de forma, enfim, muito terrível, muito dolorida. E naquela época, assim, de uma forma muito intuitiva também, eu disse para ela que eu acreditava que a minha função no mundo, eu tinha vindo para esse mundo porque eu acreditava que em algum momento, quando essa destruição passasse, ou ao longo dessa destruição, a gente ia precisar lembrar de como são as coisas, de como
a gente é quando a gente não vê o outro como uma ameaça. E eu acreditava, portanto, disse para ela que eu era uma dessas pessoas que ia ajudar a gente a lembrar de como as coisas eram antes da gente ver o outro como enfim, como um problema pra gente. Quando você olha para o mundo hoje, e é lógico que eu estou falando de uma percepção muito própria, né? Você vê várias pequenas guerras sendo formadas. A gente conseguiu chegar ao ponto em que apenas falar certas coisas já é o suficiente para você ofender alguém, para alguém querer machucar você, para alguém querer atacar você. Hoje, por exemplo, eu estava vendo um comentarista que eu gosto muito, chamado Jiang Huang, eu acho que o nome dele é esse. Ele é professor, é um professor chinês, muito inteligente, muito esclarecido. Eu gosto muito da forma como ele vê as coisas. E ele falava de uma eventual guerra civil nos Estados Unidos. Eu não consigo ver quão distante a gente está disso em outros lugares. Porque repara que se você tem uma guerra realmente militar e muito conflagrada, muito clara acontecendo no Oriente Médio, na Ucrânia e em outros lugares de forma localizada, que podem realmente se transformar numa guerra mundial, acredito que isso vai acontecer, de forma interna, de forma nos lugares onde a gente já vive uma guerra. Hoje em dia é uma guerra fria, que você não pode falar certas coisas, se você falar certas coisas, então tal coisa acontece. É uma guerra entre homens e mulheres, é uma guerra entre pessoas de direita e esquerda, é uma guerra que, no final das contas, não tem uma razão de ser. É uma guerra por apenas vontade de estar certo, vontade de ter razão. E muitas vezes eu fiz vídeos aqui falando sobre isso. Desde mandando as pessoas transar, vai transar, para de besteira, deixa de ser bobo, vai viver a vida é outra coisa. Até, por exemplo, né, criticando a ideia de que a gente tem o direito de exigir do outro aquilo que a gente não pode oferecer. E tudo isso, lógico, o esforço ao longo desse tempo todo, todo esse tempo até chegar a esse vídeo, era justamente dizer isso. Olha, tem uma realidade fora que você não está vendo, porque você está muito apegado a ideias que você aceitou. Essas ideias não são suas, porque você não construiu elas, você simplesmente aceitou. E essas ideias afastam você dos outros. Essas ideias, em última instância, levam você à destruição. Há um vídeo em que eu falo sobre o mal e o bem. Eu falo sobre a ideia de um rabino que dizia que tudo vem pro bem. E eu não entendia na época, mas um dia eu entendi que, na verdade, o que ele estava dizendo é que o bem é uma coisa que é inevitável. O bem é necessário e é inevitável. Mesmo quando o mal faz o mal, em algum momento ele acaba se destruindo. Como um câncer, por exemplo, que consome o corpo de uma pessoa, mas em um momento se destrói. Só que, como eu dizia, ao final desse término desse sofrimento, então o bem foi feito. Porque a gente vê as coisas com olhos materiais, mas há muito mais do que isso na história, né, da nossa alma, da nossa existência. E eu dizia, portanto, que a sensação dessa dor era, portanto, o bem sendo restaurado. Me parece que o que a gente está vivendo agora, e eu acho que dá para afirmar isso com alguma tranquilidade, é uma corrosão tão grande, tão geral dos nossos valores, que tudo se transformou numa coisa negociável. A vida, enfim, a importância do outro, a integridade do outro. A gente tem muita dificuldade de acreditar um no outro. A gente tem muita dificuldade sequer de acreditar em si, porque a gente já não sabe mais se o que dizem pra gente é verdade ou mentira. Já não consegue mais entender que quando, por exemplo, alguma coisa dói em você que tá me assistindo, de alguma forma essa coisa dói em mim também. Eu não fico com insônia apenas porque, imagina, de repente teve uma guerra no Oriente Médio e aquilo me incomodou muito, eu fiquei com insônia aqui. Ou então quando eu vejo um vídeo aquilo me dá uma aflição muito grande. Não. A gente está conectado de formas que a gente não consegue compreender. A ciência tem estudado cada vez mais formas de fazer com que os nossos cérebros se sincronizem. Porque a gente tem um superpoder, como seres humanos, de, juntos, mudar a realidade em que a gente vive. Mas, curiosamente ou não, a gente escolheu fazer uma mudança nessa realidade para pior. Uma realidade que é muito mais destrutiva do que construtiva. Uma realidade que é conflitiva e não colaborativa. É uma realidade que faz com que a gente se confronte e que a gente dispute. Talvez isso seja inevitável. Eu já parei de me lamentar por isso. E ao longo da civilização, diversas vezes isso aconteceu. Algumas civilizações já não existem mais. Mas o fato é que esse processo, como por exemplo o processo do mal fazendo mal e destruindo um corpo que em algum momento vai realmente morrer, é exatamente o que está acontecendo agora. E isso dói. A gente vai sofrer muito por isso. E eu espero que os vídeos daqui pra frente, pelo menos de alguma maneira, ajudem você que está me assistindo a ter conforto, ou de alguma forma encontrar dentro de si mesmo
alguma razão para isso que está acontecendo. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser um pouquinho mais elaborado. Ele vai falar, basicamente, do motivo pelo qual a gente busca a guerra. Tem um homem chamado Demetrio Magnoli, ele está inclusive aparecendo bastante na televisão, e ele escreveu 2 livros. Um livro que eu li, um livro chamado História das Guerras, ou História da Guerra, e outro livro chamado A História da Paz. É claro que os livros de Demetrio Magnoli, que é professor, têm um objetivo historiográfico, né? Eles querem transmitir uma história que aconteceu. Mas, de minha parte, eu fiquei pensando acerca disso. A gente sabe por que os homens vão à guerra, mas a gente não consegue muito bem entender o que motiva nos homens o desejo de paz. Será que é só o sofrimento? Será que é só a dor? Ou será que tem alguma outra coisa? De alguma maneira, na minha opinião, o motivo que leva os homens à guerra é o mesmo motivo que leva os homens à paz, só que de uma forma completamente diferente. Por mais que pareça curioso para você, para mim, esse motivo é o amor. Eu acredito que quando a gente vai para a guerra, quando a gente quer a destruição, esse amor ele foi corrompido, ele foi destruído completamente dentro de nós e a gente se esqueceu dele. De alguma maneira, a gente acabou dando amor para aquelas coisas que não fazem sentido. Para as coisas materiais, para as coisas físicas, para as coisas mais imediatas, como as sensações que a gente tem, por exemplo, hoje em dia. E o caminho para a paz é o mesmo amor, só que um amor por coisas diferentes. A gente está nesse momento agora sendo questionado como humanidade o que é importante para a gente. O que realmente faz a nossa vida valer a pena. São por acaso as coisas materiais, são as aparências, são por acaso, portanto, a fama, a riqueza. É isso que importa? É, portanto, isso que faz a sua vida valer a pena? Ou será que é alguma outra coisa que você esqueceu, que você já não sabe mais como é? Será que então é mais importante você ter uma supremacia em relação àquele outro grupo que diverge de você, ou aquele teu grupo rival? Ou será que é mais importante que você tenha uma vida plena, mesmo que você discorde com aquela pessoa? Será que aquela discordância não ajuda a sua vida a ser melhor? Acho que a gente vai passar por momentos muito difíceis. E fiz esse vídeo aqui espontaneamente, espero que ele não fique grande demais ou desagradável, né, para vocês, porque queria trazer essa reflexão. A gente vai passar por um momento muito difícil, mas que traz pra gente uma oportunidade única, que em algumas gerações sequer as pessoas tiveram, que é justamente construir um mundo melhor. Porque depois que veio a Segunda Guerra, e isso, é claro, cada pessoa vai ter uma visão diferente, a minha visão é de que as ideias que foram propostas depois da Segunda Guerra Mundial fizeram com que o mundo se tornasse um lugar melhor. Se isso vai ser possível depois dessa suposta ou dessa minha desconfiada Terceira Guerra Mundial, aí, ou pelo menos essa é a minha desconfiança, é difícil dizer. Mas eu acho que a resposta sempre vai estar na escolha que a gente fizer. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço. Tchau, tchau.